Bom, pessoal, bom dia aí para todos. A gente começou na aula passada falando de cisalhamento e passei primeiro o básico, né, o geral e essa relação aí que o cisalhamento tem com a força cortante. Na verdade, é uma tensão distribuída aí na área da seção transversal, só que agora, né, é uma tensão que está distribuída aí tangente à nossa seção transversal que a gente costuma trabalhar. Então, nesses primeiros casos, a gente ainda vai considerar, né, que tem essa distribuição uniforme. Ou seja, né, se a gente pegar aquela força cortante e dividir pela área da seção transversal, a gente tem uma tensão aí uniformemente distribuída, que é igual aí esse valor médio, que é o que a gente chama. E isso representa bem vários casos, tá? Principalmente aí os casos de ligações, que é o que a gente vai falar um pouco, e depois vocês vão usar bastante aí para frente. E do mesmo jeito, né, como vocês viram lá em resistência 1, para o caso da tensão normal. Se a gente tem uma determinada tensão, a gente vai ter uma deformação correspondente. Né? Você aplica uma força, o corpo vai estar solicitado e também vai se deformar. A mesma coisa vai acontecer com a tensão de cisalhamento. Né? Também vai ter uma deformação associada e, consequentemente, uma relação entre a tensão e a deformação, tá bom? Mas só para a gente lembrar, a gente vai começar falando aqui da tensão normal, só para fazer uma recordaçãozinha, e aí a gente entra na parte da tensão de cisalhamento. Pedindo. Então, só para dar o exemplo, né, do que eu estava falando aqui. Para o caso aí dessas barras com um carregamento axial, que é, por exemplo, o que eu tenho aí na minha figura, então tem uma determinada barra com comprimento L, que vai estar sob a ação de uma força que eu estou considerando ela só axial, né? Ou seja, está só no eixo aqui da minha força, né? A força está na mesma direção aí aplicada ao longo do eixo. E aí, consequentemente, né, a gente já sabe que isso vai dar uma força de tração ou compressão e que pelo próprio esforço, né, até as definições são relacionadas. Então, por exemplo, uma força de tração, né, tem o sentido aí de alongar a nossa estrutura, e a força de compressão, o sentido de diminuir, comprimir ela mesmo, né, reduzir aí de tamanho. E aí, né, a gente nessa primeira parte a gente até falava de deformação, né, que vai ser aquela relação entre o deslocamento e o comprimento inicial, mas a gente chegava até numa equaçãozinha que a gente calculava o deslocamento. Não sei se vocês lembram. Então, ó, a gente tinha para o deslocamento, deixa eu arrumar aqui, esse deslocamento delta, que está apresentado aqui, ó, lembra que a gente tinha aquela minha equação que ia ser o NL sobre S. Força normal, comprimento, dividido aí pelo modo de elasticidade e a área, tá bom? Então não vão confundir as coisas, tá? Que isso daqui é o deslocamento. Deslocamento a gente mede com a régua, né? Deslocamento é centímetro, milímetro. Então a gente consegue aí medir. Só que, né, a gente podia trabalhar por meio da deformação, que era o epsilon. Então, que seria aí o delta dividido pelo nosso comprimento inicial. Então, aqui é a nossa deformação. Então, aqui, né, ela vai ter uma unidade aí, vou colocar aqui metros, mas metro, centímetro, milímetro. E a deformação, ela é adimensional. Beleza? E aí, né, tinha a tal da lei de Hooke, que era o que fazia a nossa relação, né? Tinha que tensão era o módulo de elasticidade vezes a deformação. Então isso daí é tudo que a gente viu, né? E é o conceito básico aí, essa relação entre tensão e deformação. E como isso daqui era adimensional, né? Como a deformação é adimensional, porque é metro sobre metro, basicamente,
a gente tinha que a unidade do módulo de elasticidade era a mesma aqui da nossa tensão, tá bom? E aí tem uma característica importante também que, lembra, né? A gente tinha aquela questão do coeficiente de Poisson, né? Porque se a gente alonga numa direção, a gente encurta na outra. Mas, de forma geral, se a gente está aplicando uma força normal, de qualquer forma, e que tem aí, desenvolva uma deformação normal, né, nesse sentido de alongar ou comprimir, isso vai resultar sempre em uma mudança de volume do nosso corpo. Então, esse tipo de deformação que vem da tensão normal resulta aí em uma mudança de volume. Tá bom? Por mais que, né, a gente alonga de um lado e ele encurta um pouquinho na direção transversal aí desse alongamento, no final das contas, ainda tem um aumento, né, ou uma diminuição do volume. Tá bom? Então, isso aqui para a tensão normal. Agora vamos fazer o paralelo para a nossa deformação de cisalhamento. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre como é essa definição. A deformação por cisalhamento a gente chama de distorção. A gente vai ter aí o símbolo dela, né? Que vai ser aqui o nosso gama, tá bom? E aí, o que a gente vai precisar para calcular, né? Para a gente entender? O que eu quero que a gente vai analisar assim? Um corpo indeformado e um deformado. Então imagina aí uma seção transversal aí, indeformada e depois deformada. O que a gente vai marcar nela para a gente ter de referência? Então imagina que a gente marca aqui um ponto A, B e C, de forma que eu consiga traçar essa linha aqui, ó, essa reta N, que liga aí o ponto A e o ponto B, tá? Então essa reta N, ela liga o ponto A com o ponto B, e essa reta T liga o ponto A com o ponto C. De forma que, né, a hora que eu faço a intersecção aí dessas duas retas, me dá aqui um ângulo de 90 graus. Só que um exemplo, 90 graus, para facilitar para a gente mesmo, tá bom? Aí, esse corpo vai estar sob o efeito aí de algumas forças. Então, vou colocar aqui, ó. Após a aplicação de carregamento. E, consequentemente, ele vai se deformar, né? Vai ter aí em função do que for aplicado nele. E aí o que a gente verifica? Se a gente pegar esses mesmos pontos, né? Se o meu corpo se deformou, esses meus pontos também mudaram de posição. E, consequentemente, toda essa minha reta, né? Essa reta N e essa reta T, que eram retas, né? E aí, olhando aqui esse nosso corpo deformado, a gente tem o quê? Se agora a gente, né, olhar aqui a linha tracejada, eu vou chamar aqui de N' e aqui T', tá? Só para indicar que seria aí essa junção aí de todos os pontos que era a antiga reta N, a antiga reta T. E se a gente olhar para todos esses pontos, aqueles 3 pontos que a gente marcou, que agora eu vou chamar de A', B' e C', porque eles estão em outro lugar, né, no espaço, e traçando uma reta aí entre o A', o B' e o A', o C', esse ângulo interno, por ter tido toda essa mudança aí de forma, vai ser diferente daquele 90 graus, tá? Então é o que a gente vai chamar aqui de θ', tá? E qual que é a definição nossa da deformação por cisalhamento? Então, deformação por cisalhamento. Então vamos pensar assim, lá na tensão normal, a minha deformação
no caso aí mais o deslocamento, a diferença, né, entre o que a gente tinha e o que está agora, né? Por exemplo, a minha barra tinha 10 metros, deslocou 1 centímetro, né? Então ela está com 11 centímetros. Se eu quisesse calcular essa diferença, né, esse deslocamento, seria o tamanho final menos o inicial. E é mais ou menos isso que a gente tem aqui na nossa deformação por cisalhamento. Então, a minha deformação, ela vai ser a diferença entre aquele ângulo inicial que eu tinha, tá? Que era o π sobre 2, então vamos levar como consideração aquele ângulo entre as duas retas, tá bom? Menos o θ', tá? Então, assim, depois a gente vai dar um outro exemplo num quadradinho, mas só para vocês entenderem aí essa nossa relação. Então, essa é a nossa diferença. Acontece que, né? Lembra que quando a gente está calculando deformação, por mais que a gente calcule, né? Pega o deslocamento total dividido pelo comprimento inicial, que seria aqui para esse caso nosso, né, que está aqui atrás. É um parâmetro, vai chegar num valor ali único, mas ele representa, neste caso aqui, como a minha força normal ela é constante ao longo da minha barra e a área também, ela vai representar a deformação em cada um dos pontos da minha estrutura. Então toda a minha estrutura está com esse sentido aí de esticar um pouquinho ou comprimir um pouquinho. E é a soma aí de todas das deformações de todos os pontos que vai resultar no nosso deslocamento final. E aqui é a mesma coisa no cisalhamento. A gente não vai estar falando, né? A gente está falando de deformação e tensão, né? Que são características do meu material, né? Daquele ponto onde está sendo, onde ele está sofrendo aí essa ação. Então não é assim, em alguns casos a gente consegue, olha, esse valor de deformação representa a minha estrutura toda. Mas vocês não podem esquecer que um valor de deformação ele está atuando aí a nível do material em cada um dos pontos que compõem toda a minha estrutura, tá? Ou aquele trecho que tem aquele determinado valor. Então, para a gente deixar aí mais delimitado mesmo, a minha deformação aí entre as minhas retas, a minha deformação por cisalhamento entre as retas aí NT, vai ser esse π sobre 2 menos o ângulo θ', mas de forma que o meu B' se aproxime aí do A', ou seja, aproximo bastante aqui essa minha reta, o B perto do A', de forma a eles a ficarem quase no mesmo ponto, e o C' até o A'. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente está vendo quanto aquele ponto teve essa distorção, né? Teve essa mudançazinha de forma, basicamente. E a gente usa essas retas NT só como referência, né, para pegar essa mudança de forma. Uma coisa aqui que é importante, apesar de que a gente não costuma pensar muito no sentido do cisalhamento, e a gente vai ver um pouco mais para frente, mas só por definição mesmo, para vocês terem, se o θ' for menor aí do que o π sobre 2, ou seja, se diminuiu, né, esse ângulo inicial, eu tenho aí um gama positivo. E se o θ' é maior do que o π sobre 2, então eu tenho um gama negativo. Tá bom? Mas isso são aquelas convenções aí de sinal, né? Então, para fazer sentido aí com várias outras coisas. Beleza? Então, o que eu quero aí que vocês entendam também? E talvez aqui vai ficar mais fácil da gente ver, né, nesse esqueminha.
Então, se, por exemplo, eu pegar aqui um bloquinho e vou aplicar uma tensão de cisalhamento que está aqui em cima, imaginem que eu tenho, né, inicialmente um ângulo aqui de... que eu tenho inicialmente esse ângulo aqui de 90 graus entre duas retas, e vamos imaginar aqui esse bloquinho fixo. E aí, depois que eu apliquei essa minha tensão de cisalhamento, né, que vai fazer essa mudança dessa forma, né, vai deixar ele mais inclinadinho. Se eu olhar essas minhas duas retas de referência, que no caso aqui antes era a base aqui horizontal e essa vertical, agora elas estão aqui, né? Ó. Então, o meu ângulo final é o que eu estou marcando aqui como esse θ, tá bom? Que é o que faria aí, às vezes, daquele θ', que eu mostrei lá no desenho lá atrás. E, consequentemente, a minha deformação aí por cisalhamento é o π sobre 2 menos o θ', tá bom? Reparem assim, né? Que se eu colocar... Tá vendo que eu falava, ó? Se o θ' for menor aí do que o π sobre 2, nesse caso aqui ele é maior do que o π sobre 2, eu vou ter um gama negativo. Então, por exemplo, isso daqui, ó, é o θ', né? A gente pode ver pela figura que ele é maior do que o π sobre 2. Então, no final das contas, isso daqui daria um gama negativo. O que eu quero que vocês guardem? Que, na verdade, essa minha deformação por cisalhamento, ela tem a ver aí, não com esse alongamento, mas com essa mudança de forma, e aí, para isso, a gente precisa de um referencial. Então, por isso que a gente sempre acaba usando essas duas retas. E aí, é uma regra também, que a distorção, tá? Que eu vou chamar de distorção direto. A distorção não altera o volume. É apenas a forma. Então a gente vai ver lá mais para o fim aí da disciplina que qualquer corpinho aí, qualquer ponto da minha estrutura que eu queira analisar, as tensões e as deformações, ou ela vai estar, né, escrita por meio de tensões normais ou por tensões de cisalhamento. E com isso, né, com essas tensões normais que aumentam ou diminuem aí o tamanho e as tensões de cisalhamento que mudam a forma, eu consigo criar, né, eu consigo descrever qualquer tipo de deformação que a minha estrutura vá ter, tá bom? Então é isso que a gente não tem nenhum outro tipo de tensão, né, aqui para a nossa parte estrutural, né? Então ou é tensão normal ou é tensão de cisalhamento. Tensão normal vem de força normal, né, pensando aí no esforço, força normal e momento, e tensão de cisalhamento vem da cortante, tá bom? Ô, Fábio, Pode falar. o que significa a deformação ser negativa? Porque se eu fizer a mesma coisa para o outro lado ali desse bloquinho, ela vai dar positiva, não vai? Então, por isso que é complicado, porque aqui eu não desenhei, por exemplo, o nosso esquema inteiro, mas esse corpinho, na verdade, ele tem também tensão de cisalhamento aqui, aqui e aqui, para ter o equilíbrio. Então a gente acaba nem considerando muito aí essa questão do sinal, tá? Porque é o que você falou, de um lado a gente verifica aí que a tensão é positiva e a deformação é positiva e do outro é negativo. Pensa, sabe aqueles esquemas quando eu estava fazendo diagrama, né? Que sei lá, a convenção do momento da cortante, e talvez a cortante é um bom exemplo para isso mesmo,
se a gente faz um corte, a minha cortante ela é positiva, só que aqui gira para um lado, aqui gira para o outro. Então aqui na questão do... A gente vai ver isso na última parte da matéria. Na tensão de cisalhamento, a gente tem uma relação assim. Se é positiva, depende da face que ele está. Então tem uma relação um pouco mais complicada, tá? Entendi. Mas aí a gente vai voltar nisso. Mas assim, até essa questão do cisalhamento, não tem muito sentido o lado, tá? Se é positivo ou negativo. A gente explica mais um pouquinho disso depois, tá bom? Beleza. Perfeito. Então vamos lá. E aqui tem um exemplo que eu costumo dar até em resistência, quando a gente vai falar de tensão normal, mas é interessante aí para a tensão de cisalhamento. Por quê? Às vezes a gente acha, né, e é importante a gente começar a pensar nisso, principalmente no final da disciplina, que tal problema só tem tensão normal, né? E que, na verdade, as tensões, essa distribuição das tensões está sempre relacionado com o plano que a gente está analisando. Então, com o corte que a gente está fazendo, a seção aí que a gente está considerando. Então, o que eu vou fazer neste problema aqui? Eu apaguei uma parte. Vou pedir para calcular as tensões normais e de cisalhamento que ocorrem aqui nesses planos AA e BB, que são os planos de possíveis cortes, né, para a gente fazer essa análise. A viga é composta por uma seção quadrada de 4 centímetros de lado, tá bom? Então, ó, aqui está a seção transversal, só colocar aqui. Tá. Vamos começar pelo mais fácil, tá bom? Vamos começar aqui pelo corte na nossa seção AA, que é o que a gente já fez aí, já faz mais facilmente. Então, deixa eu colocar aqui na outra página. Eu vou desenhar aqui a minha estrutura, já considerando a minha seção AA aqui de corte. Então, tá aqui, ó. A. Tem uma força de 800 newton, certo? E por equilíbrio, né, do nosso probleminha, e assim como a gente resolvia os nossos diagramas, a gente sabe que para que a soma das forças horizontais aí seja igual a zero e, consequentemente, aí, atingindo o equilíbrio, eu vou ter que ter uma força normal de 800 newton, saindo, né, nesse sentido de tracionar a minha seção. Então, força normal igual a mais 800 newton. E aí é fácil, né? Eu calculo a minha tensão, fazendo aqui a minha força normal dividido pela área. Então vai ser aí, ó, 800 dividido pela área, 4 vezes 4. Então, isso daqui vai dar 50, né? Isso aí. 50 newtons por centímetro quadrado. Belezinha, e a gente olha para o nosso problema e acha que é isso, né? Só tem força normal, então eu só preciso me preocupar com tensões relativas, né, à tensão normal. Por exemplo, e aí por que a gente pode fazer aquele corte, que é interessante? Por exemplo, se a gente for fazer umas peças de madeira, muitas vezes a gente tem que colar, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer construir uma viga de um comprimento maior do que a gente tem, então é utilizado aí esse tipo de técnica para esse tipo de material. Então, se a gente vier aqui para esse corte BB, que é esse corte inclinado, e aí eu já volto lá na questão da madeira, de qualquer forma, as minhas equações de equilíbrio elas são as mesmas. Então esse meu problema, em termos de equilíbrio, não muda muito,
do que a gente tinha lá atrás. Então, se eu tenho uma força de 800 Newton para cá, nessa minha seção eu tenho que desenvolver essa minha força na seção, também vai ter que ser, no final das contas, uma força horizontal. Não vou colocar normal, não. Vou colocar uma força horizontal de 800 newton. Tá bom? Isso daqui vai ser para eu satisfazer aqui o meu soma de força horizontal igual a zero. Acontece que, né, as nossas tensões, isso é muito importante, as nossas tensões vão estar sempre divididas naqueles dois parâmetros que eu falei para vocês. Tensão normal e agora tensão de cisalhamento. Então, tensão normal está aí na direção normal a minha seção, que nesse caso agora está inclinada. Não sei se eu coloquei o ângulo aqui. Tem 60 graus. Então, esse ângulo aqui de 60 graus tá bom? O ângulo de 60 graus. Então, consequentemente, eu vou ter que decompor essa minha força, né, e ela pode ser decomposta por meio de duas componentes. E para mim, né, para eu calcular as minhas tensões, eu vou fazer o quê? Vou calcular uma componente que está na direção normal aí da minha seção. Deixa eu colocar mais ou menos aqui. Que aqui vai ser a normal. E depois aqui a minha tensão de cisalhamento perpendicular, tá bom? Aqui, beleza? Para vocês entenderem, né, melhor aí essa decomposição, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Como se eu fizesse aqui esse meu triângulo de forças e chegasse na minha resultante. Porque aí sim, aí eu consigo fazer a minha tensão normal, né, que vem aí dessa componente normal da força e horizontal, e a minha força tangente, que aí que vai ser a minha cortante, né, que é essa definição aí da cortante mesmo. Então vamos lá. Se a gente for fazer aqui as nossas relações, deixa eu ver se eu transporto esse triângulo. Rapidinho. Transportar o triângulo aqui embaixo. E aí, se aqui é 60 graus, né? Aqui é o ângulo de 90 graus, beleza? 60 graus vai estar aqui. E aqui, consequentemente, 30 graus. E aí eu consigo calcular de boa, né, essas minhas componentes. Então, deixa eu colocar o V aqui também. E aí a gente escolhe, né, o jeito que quiser calcular. Vamos fazer assim, ó. Vou botar aqui. E aí a gente tem, por exemplo, né, o seno de 30 graus vai ser aí o V dividido por 800. Então aqui o meu V vai dar 400 newton. E aí depois o cosseno de 30 graus, n sobre 800,
Então, a minha força normal vai dar 692. Opa. 692,8 newton. Beleza? Aí, lembra que a gente está querendo calcular as tensões nessa minha seção aí de vertical ou inclinada. Aí, né, a minha tensão é força dividido aí pela área. Só que agora, né, a minha seção transversal mudou. Então, na verdade, agora, né, ela não é mais aquela seção de 4 por 4 centímetros, né, que é o que a gente tinha aqui. Agora, né, a gente fez um corte inclinado. Então, por exemplo, a minha seção agora ela tem altura essa seria a altura dela e a largura, beleza, né? A largura seriam aí os 4 centímetros. Então, desenhando mais ou menos aí para vocês. Então, seria mais ou menos essa daqui a minha seção inclinada. Então, né, aqui seriam os 4 centímetros. E aqui a gente precisa ver como calcula esses 4 centímetros. Mas também essa relação aí de um triângulo. Então, o que eu vou desenhar? Vou desenhar aqui na outra página, rapidinho. Vou olhar este problema aqui. Vou fazer essa linha reta, que era o que eu sei, que essa linha reta tem 4 centímetros. E vou transportar esse triângulo ali para a minha outra figura. Espera aí. Então tá aqui, ó. Eu sei que aqui é os 4 centímetros. Vou chamar isso daqui de H, que é a altura aí dessa minha seção transversal que eu estou querendo calcular. E vamos dar uma olhadinha nos ângulos, né? Vou voltar aqui que está melhor. Que vai ser 30 graus, né? Porque ó, eu estou fazendo essa reta aqui e desconto os 60 graus. Então aqui é 30 graus. Então aqui, ó, 30 graus. E aí para isso agora eu vou usar o cosseno de 30 graus, que é o meu cateto adjacente, aí, que é os 4 centímetros, dividido pelo H. Então, deixa eu só ver quanto é que dá isso daqui. Isso aqui dá 4,62. Então, aqui a minha área, que eu vou chamar aqui de área da minha seção inclinada, vai ser os 4 centímetros, tá, pessoal? Que é aqui a minha largura, tá? Isso daqui, vezes o 4,62. Então, 4 vezes 4,62. Então, ó, 4 vezes 4,62, 18,48. E aí, agora a gente consegue calcular nossas tensões. Então, a minha tensão normal, que é o sigma, tá? Força normal dividido aí pela área inclinada. Então, força normal, 692,8. Dividido pela área, 18,48. Vou fazer isso. 692,8 dá 37,49.
Newton por centímetro quadrado. Pessoal, rapidinho. Peraí. Pronto. Então, isso é tensão normal. Agora vamos para a nossa tensão de cisalhamento, que na verdade é a mesma coisa, né? Só que com a minha força cortante, que se eu não me engano é 400 dividido por 18,48. Então aqui dá 21,65 Newton por centímetro quadrado. E agora vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então calculamos o que o exercício pediu. Mas por que que o exercício pediria isso, né? Não é só extrapolação, coisa de aula e etc. Primeira coisa, que é bom vocês colocarem na cabeça. As minhas tensões, não existem aí uma resposta única. Se eu olhar e falar assim, qual é a tensão normal desta viga? Não sei, depende. Então depende da seção que eu estou analisando. Então repara aqui, tanto na minha seção AA quanto na BB, por mais que por ela ser inclinada, a minha força horizontal, né, que teria ali desenvolvendo naquela seção para poder manter o equilíbrio é a mesma. São os 800 newton. Mas a minha tensão ela vai depender da seção, né, e da direção que eu estou analisando. Então, por mais que você olhe assim, essa barrinha, essa barra tem uma força axial, então nela só tem força normal. Mentira. Ela só tem força normal se as minhas seções forem aí perpendiculares ao eixo da minha barra. Então, beleza. E é geralmente o que a gente usa para fazer diagrama e etc. Mas, por exemplo, aí eu vou voltar na questão lá da madeira. Você pode, né, uma madeira ou uma solda, alguma coisa assim para a parte de aço, né? Ou você pode estar fazendo essas duas peças com esse corte, né, que geralmente é feito assim mesmo, em alguns casos. Faz esse corte aí a 60 graus e passa uma cola ali no meio. O material em si, ele vai resistir de acordo aí com essa minha tensão normal. O quanto eu posso aí puxar ou comprimir ele, e aí o material vai ter a sua determinada resistência. Mas se, por exemplo, eu tenho essa ligação colada aí nessa região, a minha tensão desse cisalhamento é que vai ser importante. Porque, por exemplo, eu posso precisar verificar qual que é a tensão limite, né, a tensão resistente dessa cola, e comparar com a minha tensão de cisalhamento que está atuando naquele ponto. E se vocês repararem, ó, aqui está dando 21,65 newtons por centímetro quadrado. Nesse caso aqui, da tensão normal, está dando 50. Né? Um pouco mais aí do dobro do que a gente tem do cisalhamento. Então, assim, não é uma diferença, tipo, não, isso é muito pequeno, é, sei lá, 0,1% da tensão normal. Não, pode ter valores aí que são significativos. A questão é o seguinte, geralmente a tensão normal que influencia. E por que, por exemplo, a gente não precisa ficar analisando aí todas as seções possíveis? Porque se vocês olharem aqui, no caso dessa minha seção inclinada, a minha tensão normal, né, pensando aí que o material dessa minha barrinha ele é homogêneo, ou seja, vale essa resistência para qualquer direção que a gente está analisando, né, aquela tensão normal vale para qualquer direção, ela é menor do que nesta seção AA, que é o que a gente costuma usar. Então, a última parte da matéria vai ser mais para a gente fazer realmente essas relações. Então, quando a gente tem cisalhamento, quando a gente tem outras coisas, começa a complicar mais a nossa situação.
Então, muitas daquelas coisas que a gente viu, que vocês viram em resistência 1, é certo, né? É aquela resistência que a gente verifica e tal, mas tem um porquê, tá? E aí a gente vai entender por que, que aquela é a máxima e por que, que essa daí é a máxima tensão normal. O que, que eu quero que vocês tirem aqui desse exercício? Que pode ter tensão de cisalhamento, aí dependendo da seção que a gente tiver, mesmo que a gente olhe para o problema e fale, isso daqui, o diagrama de cortante é 0. Então eu não tenho cisalhamento. Você pode ter sim. Só você olhar aí em outras seções que provavelmente aí esse cisalhamento vai aparecer. Tá? Com certeza ele vai aparecer. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer mais aqui. Hoje é mais os exercícios de aplicação aí desse começo. E aqui esse segundo exercício, ó, qual a deformação por cisalhamento do elemento? Considerar que não há deformação nas linhas horizontais. Então pensem aí num bloquinho que está fixado aí num ponto aqui do solo. E aí uma determinada força, né, provavelmente aí uma tensão de cisalhamento, está causando essa minha deformação. Só pegar ele aqui. Está causando essa minha deformação. Muito provavelmente é uma tensão que está aqui, ó. Beleza? Empurrando aí esse bloquinho. O que a gente está falando aqui também é que não há deformação nas linhas horizontais. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa reta aqui, BD, é a mesma que essa daqui, B', D'. Tá bom? E aí o que a gente sabe? Tá nas linhas horizontais. O que a gente já viu é que a minha deformação por cisalhamento, que é o que eu quero calcular, é essa daqui. Tá bom? É esse gama. E para a gente calcular isso, esse gama ele também está aqui, né? E aí eu vou transportar esse meu triângulozinho, que talvez vai ficar mais fácil de eu analisar. Vocês entenderem, ó, o que eu estou transportando é isso daqui, ó. Essa diferença, né, que é o que a gente precisa. Então, se a minha distância aqui horizontal entre o D' e o D é 3 milímetros, tá? E essa minha barra aqui horizontal não deformou, tá bom? Então aqui eu vou ter 3 milímetros. Aqui, ó, pode ver que na vertical, né, imagina, a hora que a gente empurra aqui, ele vai descendo um pouquinho também. Nem precisaria, né, considerar mais, né, como está aí. Eu tenho que esse lado é o 250 menos 2. Nem coloco. Milímetros. E aí eu quero calcular esse meu gama aqui. Tá bom? É basicamente, né, a gente usar o arco tangente do... Não, vou fazer assim, ó. Então, o gama, que está aqui, vai ser o arco tangente puxar um pouquinho para cá. O arco tangente do 3 250 menos 2. Então o gama aqui ele dá 0,0121 radiano. Tá? Só para a gente identificar esse parâmetro e calcular pelo menos uma vez para a gente usar no próximo exercício. Então só isso, tá? Tô me acertando aqui hoje.
aí, o que eu queria falar também? Eu até falei lá atrás, né, que a gente tem tensão normal, deformação normal, e com isso a gente tem a lei de Hooke, que relaciona aí os dois. Tá, relaciona os dois naquele trecho elástico, onde existe essa relação entre a tensão e a deformação, relação direta. Acontece que no cisalhamento a gente também tem um diagrama de tensão e deformação. Né? Se eu aplico uma tensão de cisalhamento, eu vou ter um valor relativo a essa tensão de deformação, dependendo do material que a gente está usando. Então a gente consegue descrever isso por essa relação constitutiva, né? A relação constitutiva é o que descreve o comportamento do material, e ela é bem parecida aí com a lei de Hooke. Então, na verdade, a gente tem essa lei de Hooke para o cisalhamento. E essa relação a gente vai ter também um trecho linear elástico e depois um trecho aí não linear, e aí depende de N fatores. E também, ó, pessoal, trecho linear, ou seja, vale a relação direta aí entre tensão e deformação, e elástico. O que quer dizer o elástico? Carreguei aqui, apliquei um cisalhamento até este ponto, e quando eu descarrego, a minha estrutura volta aí à posição inicial. Então, só quando eu passo aqui do limite elástico, entro no limite plástico, que quando eu descarrego, ele volta de acordo com o regime elástico e sobra alguma deformação. Tá? É a mesma coisa que a gente tem de tensão normal. Então, a gente tem, só para eu escrever aqui, ó. Trecho linear elástico aqui eu vou colocar um tal P, que eu já explico aí o que é, e um gama P, que são as minhas tensões e as deformações limites aí do limite de proporcionalidade. Então lembra da questão aí do que quer dizer esse limite de proporcionalidade. É aquela tensão máxima onde o meu material, ou a deformação máxima, onde o material ainda se comporta de maneira linear elástica, tá? Ou seja, vale a lei de Hooke. E é mais ou menos para esses casos, né, que a gente trabalha aqui em resistência 1, resistência 2, teoria 1, teoria 2, e até as mais específicas, tá? Então, só em alguns casos aí que a gente entra aí passa do limite elástico para fazer os nossos cálculos e dimensionamentos, tá bom? E aí, essa nossa relação, aqui na relação tensão-deformação, a gente tem o módulo de elasticidade, né, o módulo de Young, e aqui a gente tem o módulo de elasticidade ou cisalhamento. Então, essa minha relação entre a tensão e a deformação, aqui a gente costuma chamar de G. Tá aqui o G. E aí a minha relação, né, tensão, deformação e desse trecho linear elástico fica assim. O tal, que é a tensão de cisalhamento, vai ser igual ao G vezes o gama. E assim, né, ó, vamos pensar que a gente está falando de propriedades diferentes do mesmo material. O material vai ter um módulo de elasticidade e vai ter um módulo de elasticidade ou cisalhamento. Então são aí diferentes. Deixa eu só escrever aqui o G.
Só que a vantagem é o seguinte, esse módulo de elasticidade de cisalhamento e o módulo de elasticidade convencional, eles se relacionam. E eles têm uma relação entre os dois que é a seguinte, ó. G igual aí o E sobre 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Afinal das contas, né? Afinal das contas é um material só, né? Então, eles têm aí essa... E está falando de deformação, mudança de forma. Então, está relacionado com aquele coeficiente de Poisson que para o aço é 0,2, para o concreto é 0,3. Então, geralmente tem valores aí bem definidos. Ou seja, se você tiver um, você consegue aí, na maior parte dos casos, encontrar o outro, né? Então, é mais simples de se determinar. Tá bom? Então, daqui, ó, saibam que tem a tensão de cisalhamento, ela se comporta aí, obviamente, né? A gente tem infinitos materiais. Pode ter alguns materiais que não tem nem esse trecho elástico, né? Mas a gente vai estar trabalhando aqui os materiais que a gente usa normalmente. A gente tem esse trecho linear elástico bem definido, também para tensão de cisalhamento. E tem uma relação, né? Essa lei de Hooke para o cisalhamento, que é dada aí por meio do G. E aqui, né, ó, só para terminar também, falar em questão de unidade. Aqui, ó, será Newton por metro quadrado. A minha deformação por cisalhamento, deixa eu voltar aqui que talvez a gente calculou ela, pode ver que ela deu radiano. Radiano a gente usa, mas radiano é uma coisa que não é unidade, né? Basicamente, porque se a gente for olhar às vezes é metro sobre metro, né? Então a gente chega aí nessa questão adimensional mesmo. Então o gama é adimensional e o G também tem aí essa relação aí Newton por metro quadrado. Porque se você olhar aqui também, o nosso, né, se a gente for calcular o G em função do E, né, eles vão ter o mesmo sinal, e o meu coeficiente de Poisson, ele é adimensional. Não sei se vocês lembram aí a nossa definição de coeficiente de Poisson, mas ele é mais ou menos assim, ó. É menos a minha deformação transversal dividido pela deformação longitudinal. Então é deformação sobre deformação, ou seja, adimensional sobre adimensional. Tá? Só para... Acho importante falar dessa análise dimensional, porque às vezes a gente se perde aí nas unidades, nas conversões principalmente, e aí fica botando coisa onde não tem. Beleza? Então, beleza. E aí vamos lá para o nosso exercício maiorzinho aí de hoje. O que eu quero que vocês imaginem o que é esse desenho. O bloco abaixo é composto por um material flexível, tá? Deformável, posicionado entre duas chapas rígidas. Então, ó, em verde é o meu bloco flexível, tá bom? E o amarelo são duas chapas rígidas. Então, rígidas não se deformam, né? E bom. A chapa inferior está fixada no solo, enquanto que uma força de intensidade P é aplicada na chapa superior, tá? Então, aplicada bem lá em cima. É observado um deslocamento de 8 milímetros na direção da força P. Pede-se qual a deformação por cisalhamento do bloco e B, qual a força P aplicada, tá? Deixa eu ver se as dimensões estão certas. Então, ó, 40, aqui as dimensões do bloco só, tá? A chapa ali, ela é rígida, então a gente não vai nem pensar aí na espessura dela. Mas seria uma espessura pequena. Então, vamos imaginar, a gente está com esse bloquinho, ele está fixo no solo, e a gente está puxando aqui essa chapa de cima. Dá para ver que ele vai se deformar, né? Ficando com uma forma parecida do que a gente tinha aqui.
Então imagina se a gente olhar o bloquinho de lado, eu tenho uma força aqui puxando na horizontal, meu bloquinho ele vai ter essa configuração de deformação por cisalhamento. Tá fazendo aí a nossa... imaginando aí o que vai acontecer com o nosso problema. Então o que a gente tem é alguma coisa mais ou menos assim. Vou só dar um nome aí para alguns pontos, para a gente se localizar melhor. Vou chamar aqui ó, de A, B, C e D. E aqui eu estou olhando aqui do lado, tá? Então eu vou ter ó, A, B, C e D. Tá bom? Então apliquei a força P aqui neste sentido, consequentemente esse deslocamento que o meu problema está dando, né, vai ser no sentido aí da aplicação da força. Então 8 milímetros aqui, a altura do meu bloco eu vou precisar também 40 milímetros. Tá bom? E aqui eu vou dar uma simplificada, né? Eu não sei quanto a minha chapinha diminuiu para poder fazer essa comparação, né? Que eu não conheço também, não sei se ele se deformou de outra forma, mas a gente pode simplificar dessa forma. E se eu calcular a minha deformação por cisalhamento, fazer assim, ó. Tangente de gama vai ser o 8. Deixa eu ver se está tudo em milímetro, se eu estou colocando a unidade certa. Deixa eu ver se eu fiz a unidade certa aqui, pessoal, rapidinho. Não, aqui é 0,8 milímetros. Tá, para isso. Então assim, né? Quase nada. Então a minha tangente aí de gama vai ser 0,8 dividido por 40. Isso daqui vai me dar 0,02. Aí aqui, se a gente fizer o gama, né, fazer aí o arco tangente disso, só mudar minha calculadora aqui para radiano, tá? Tomem cuidado com isso, principalmente aqui quando a gente vai usar o gama em si, né, o valor dele, ele tem que estar em radiano. Então tem 0,0 arco tangente 0,02. Repara que ele vai dar aí aproximadamente 0,02. Ele dá 0,019997. Tá bom? E aí tem mais. Só para fazer mais uma relação aqui, se a gente fizer seno de gama então, peraí. Seno disso daqui dá 0,19996. Então aqui, pessoal, essa situação, e é o que cai em muitas coisas aqui da nossa parte de estruturas, porque a gente trabalha com materiais muito rígidos, por mais que as nossas forças também são elevadas, mas os materiais são muito rígidos, de maneira geral. Então a gente tem pequenos deslocamentos, e essa geometria dos pequenos deslocamentos garante algumas relações que simplificam o trabalho para a gente. Não tanto aqui, né, porque aqui é simples, mas essa geometria dos pequenos deslocamentos, ele fala aí que o gama é aproximadamente igual tangente de gama, que é aproximadamente igual ao seno de gama. Tá bom? E aí o que eu quero falar para vocês? Se a tangente de gama é praticamente igual ao seno de gama, o que é a tangente? É o cateto oposto dividido aí pelo nosso cateto adjacente.
E o que é o nosso seno de gama? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá bom? Então a gente viu aqui numericamente que é quase tudo a mesma coisa. E conhecendo as nossas relações, a gente pode ver que, bom, cateto oposto é cateto oposto. Né? Tá aqui em cima. Quer dizer que o nosso cateto adjacente é praticamente, né, igual à minha hipotenusa. O que isso quer dizer? Se eu olhar para o meu triângulozinho, significa que este lado aqui, que é a minha hipotenusa, é praticamente igual a esse. Então, por isso que não fazia muito sentido eu pensar em quanto reduziu ali, né, se o meu deslocamento horizontal foi tão pouco. Então, assim, só para vocês irem familiarizando esse tipo de conceito, em algum momento ali para frente a gente vai falar mais de geometria de pequenos deslocamentos, mas sempre que a gente fala disso, a gente pensa nessa relação de gama igual esse ângulo é igual ao seno do ângulo, que é igual à tangente do ângulo. Aproximadamente igual. Tá bom? Mas isso é só extra aí. O que a gente precisa, a gente já calculou que é o nosso gama igual a 0,02. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui embaixo. Beleza? Então tá bom. Calculamos a deformação por cisalhamento. E aí, né? Lembra que a gente sempre tem a relação, ó. Se a gente tem uma tensão, a gente tem uma deformação. Sempre. Ou seja, se em algum ponto, né, dessa minha estrutura tá com uma deformação de 0,02, significa que eu vou ter uma tensão associada a isso. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. Então, ó, eu dei aqui o módulo de elasticidade para o cisalhamento. Então, eu consigo calcular essa minha tensão desse cisalhamento que está atuando em algum lugar que a gente ainda vai discutir. Então, eu sei que o tal é igual ao G vezes o gama. O meu G é 600 megapascal. Vou deixar em megapascal mesmo. Vezes 0,02. Então, ó, isso aqui vai me dar 12 megapascal. Que está atuando em algum lugar da minha seção. Do meu problema. Tá? E vamos ver o que a gente vai utilizar ele. Só para eu voltar aqui no enunciado, tá? O A era qual a deformação de cisalhamento do bloco, isso daí a gente já calculou. E agora qual a força P aplicada. Tá? E vamos ver como que a gente vai calcular isso. E aqui a gente vai fazer o seguinte. De alguma forma, eu estou aplicando essa força P aqui, ó. Esta força P na chapa. E ela está se transferindo, né? Ela tem que passar em algum lugar para o bloco, de forma que o meu bloco se movimente aqui nessa direção. Então, se a minha força P está aplicando na chapa, uma força horizontal, vocês concordam que no bloco também tem que estar atuando uma força no horizontal, né? Porque é a direção aí da força que eu estou aplicando. Então, muito provavelmente eu tenho aqui em cima do bloco essa minha força P, que vira aí uma força de cisalhamento, né? Porque a gente tem essa chapa. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, vamos fazer o seguinte. Separei meu bloquinho da minha chapa superior. A minha chapa, perdão, está sendo puxada aqui por uma força P, cuja qual eu não a conheço. E eu sei aqui, né,
pelo próprio cálculo da minha deformação, tá torto aí para vocês. Aí. Dá uma diferença na minha tela do que está apresentando para vocês. Se tiver muito fora de foco, vocês me avisam aí que pode acontecer. Mas aí, pela própria deformação do nosso bloquinho, a gente sabe que aqui tem que ter uma força nessa mesma direção aí da força horizontal. Só que ela é uma força que está na face, né? Como se fosse na seção, né? Tangente a essa minha face. Só que ela vai vir aí dessa transferência da chapa para o bloco. Então, na verdade, o que a gente tem não é uma força, né? O que a gente tem é essa minha tensão de cisalhamento distribuída ao longo aí da minha face. Então, essa minha tensão de cisalhamento, eu calculei ali, e é o meu 12 megapascal, tá bom? Aí vocês podem falar assim, ah, professor, mas está aqui, ó, o gama, ele está aqui. O que a tensão está fazendo lá em cima? Tá? Mas pensem assim, a relação entre o quanto deslocou e onde que estaria aplicando essa força, né? Então, de onde vem essa tensão? Então, a gente vai ver também, deixa eu ver se eu coloquei aqui na próxima aula. Rapidinho. Não coloquei, mas eu posso colocar. Que para tudo isso daqui estar em equilíbrio, eu vou ter que ter várias forças de cisalhamento aqui. Então, ela vai atuar em diversos pontos da minha seção. Mas essa minha tensão aqui de 12 megapascal, ela está sendo transferida aqui pela minha chapa. Então lembra quando eu fazia um corte na minha estrutura para calcular o esforço interno? Então fazia um corte, aparecia aquele esforço lá no meio, e de um lado do corte tinha um sentido, e do outro lado do corte tinha o sentido oposto. Para que quando eu fechasse, né, essas minhas forças aí se cancelavam no problema global. Então aqui também vai ter a minha tensão de cisalhamento de 12 megapascal. Agora você concorda que essa minha tensão de cisalhamento são forcinhas distribuídas na horizontal, né, que é a mesma direção aí do P, porém em sentidos opostos. Então, a minha estrutura como um todo, ou qualquer parte dela, tem que estar em equilíbrio. Neste caso, a minha chapa aqui em cima também vai estar em equilíbrio. Daí, se eu fizer, como eu coloquei aqui. Então, se eu fizer, ó, na chapa soma das forças horizontais igual a zero, eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter, para um lado, a minha tensão vezes a área, né, para chegar em força. Só voltar aqui, ó. A minha chapa tem 160 por 50. Cento e 60 por 50 milímetros quadrados, tá bom? A minha tensão, ela é 12 megapascal. Quem sabe falar aí qual que é a conversão aí de megapascal, sei lá, para newton por milímetro quadrado? Rapidinho, rapidinho. Ó, megapascal, certo? 10 a sexta, newton por metro quadrado. Metro para milímetro, 10 a terceira, certo? Por tá ao quadrado, fica aqui, ó, 10 a sexta, newton por, vou colocar assim, ó,
10 a terceira. Peraí. Então, guardem essa regra aí, ó. 1 megapascal é igual a 1 newton por milímetro quadrado. Mais fácil, hein? Então, aqui, ó, vai ser 12, que é a minha tensão de cisalhamento, tá bom? Ó, peraí. Vou fazer assim, ó. Área da chapa vezes a tensão de cisalhamento igual a minha força aí horizontal que está sendo aplicada. E aqui embaixo os valores. Então, a minha força P vai ser igual a... Deixa eu calcular aqui. 96 mil newtons. Tá bom? E aqui, pessoal, só para finalizar, eu acho que eu falei um pouquinho disso na aula passada, mas o cisalhamento ele tem sempre a ver com essa relação aí de ligação das coisas. Pensa o seguinte, se a gente fala de atrito, mas o atrito é uma grande força de cisalhamento, né? Que a gente não dá o nome certo. Porque se a gente está, por exemplo, com um bloquinho aqui no chão e tenta fazer aí, deslocar ele ao longo aí dessa superfície, essa nossa força, quanto maior for a força de atrito, mais difícil é da gente conseguir deslocar esse corpinho, certo? Agora imagina que isso tem uma resistência infinita, né? Ou seja, está conectado. Então, enquanto tiver essa minha força na direção aí dessa tendência de movimento, nessa tendência aí de corte de uma seção, é o cisalhamento que vai garantir aí que essas peças se mantenham unidas. Se eu não tiver nenhuma tensão de cisalhamento aqui entre essas duas superfícies, ela desliza, né? E cortou, ou enfim, elas não estão ligadas. Então, por exemplo, se a minha chapa, que está em cima do bloquinho, não tivesse conectada mesmo, se não desenvolvesse tensão de cisalhamento lá dentro, quando eu puxasse a minha chapa, ela saía andando e o meu bloquinho ficava aqui, como estava. Então, o cisalhamento ele vai ter sempre essa relação de manter aí a nossa seção conectada uma na outra, né? Uma parte da estrutura conectada na outra, para não fazer esse corte. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Deixa eu só ir, quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Peraí que eu estou abrindo aqui rapidinho. Professor, pode falar. Se por acaso o exercício também pedisse atenção normal nesse bloco aí, devido à força P, eu teria que fazer algum tipo de transporte dessa força proporcional ali à distância da base até o topo, para não usar ela, já que ela está na chapa e não no bloco. Não, ó, o que a gente teria a força normal na chapa, tá? A princípio, né, naquela seção horizontal. Mas aí se a gente cortasse a chapa na horizontal, a gente ia ter uma tensão normal. Uhum. Que aí seria a tensão normal na chapa e que aí ela acaba virando essa tensão de cisalhamento na superfície. Aí assim, é igual eu falei naquele primeiro exercício que a gente fez hoje. Por mais que a gente vai ter, né, no bloco aqui está fixo, né, de tensão de cisalhamento, e aqui é onde está fazendo, né, o deslocamento em si mesmo, se a gente fizer algum corte aqui, a gente acha uma força normal, tá? Mas nessa direção mesmo, que seria a direção da força, a gente não teria, não. Ah, entendi. Valeu. Tá? Depende aí do lugar que a gente está analisando, sabe? Na verdade. Porque, por exemplo, para calcular a tensão normal,
eu imaginei assim, que teria que ter uma força no centro do bloco mesmo. Tipo, tem a chapa, bloco e chapa. Aí a força teria que estar aplicada no centro do bloco para a gente calcular uma normal ali. Mas ela está na chapa, lá em cima. Então, às vezes, o efeito no bloco, no meio dele, vai ser diferente do que lá em cima. É isso que eu estou tentando. Ó, pensa assim. Pensa como se fosse a chapa de baixo um apoio, o bloco no meio e a chapa de cima. Agora imagina que você faz um corte na vertical, no meio ali do bloco. Então pensa assim, você vai ter a força, e pensando no equilíbrio de força horizontal. A gente vai ter aquela força P ali para a vertical, né? E a gente vai ter uma força horizontal também lá no nosso apoio. Então muito provavelmente ali no meio dele não tem essa força normal, né? Ela está ali no apoio. Mas depende, se eu cortei ele ali no meio, né? Depois cortei no horizontal, aí a força horizontal que vai aparecer é no cisalhamento. É um pouco complexo aí, a gente precisa ir desenhando e mostrando, sabe? Entendi. Não, deu para imaginar um pouco aqui. Valeu. Beleza. Espera aí que eu estou abrindo aqui, pessoal. Então, hoje, dia 3. Então, vamos lá. Aline. Presente. Ana Elis. Presente. Ana Júlia. Presente. Arthur Henrique. Presente. Arthur Reis. Presente. Camila Luna. Eduardo. Felipe Batista. Fernando José. Presente, professor. É o Felipe, Tá. desculpa. Fernando José. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Augusto. Presente. Gabriel Reis. Giovana. Presente. Glauber. Presente. Guilherme Anóquio. Presente. Guilherme Santos. Guilherme Souza. Presente. Hugo. Igor. Presente. Hugo presente, Jéssica. professor. Perdão, não saiu aqui. Peraí, é o Guilherme Souza e o Hugo. Guilherme Santos Gouveia O também. meu você pegou, professor? Do Igor? O Igor eu peguei, sim. Guilherme Santos Gouveia tá aí também, né? Jéssica. Presente. João Victor. João Vitor. João Wagner. É Joana ou Johanna? Só para eu falar certo. Johanna. Oi? Johanna. Tá. Johanna. Presente. Júlia. Presente. Karina. Beleza. Laís. Presente. Leonardo. Presente. Moscolo. E Leonardo Cabreira. Os dois. Leonardo Manóquio. Presente. Lucas Basbus. Presente. Luca de Aquino. Presente. Marco Antônio Colavolpe. Presente. Marco Antônio Farias. Presente. Maria Gabriela. Presente. Tá. Mariana Foresto. Mariana Vieira. Presente. Matheus Nunes. Presente. Maiara. Murilo. Nayara. Murilo, beleza. Presente. Pablo. Presente. Paulo Henrique. Presente. Pedro Henrique. Pedro Suassuna. Presente. Plínio. Presente. Peraí. Rafaela. Presente. Renato. Rodrigo. Presente. Silvia. Presente. Vinícius Astorino.
Presente. Vitor Donizete Presente. e Vitor Miranda. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Bom final de semana, bom feriado a todos. E a gente se vê quarta-feira. Valeu. Falou, professor. Até mais. Falou, professor.